Olá amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão e estamos mais uma vez aqui no canal Imagens em Foco. Bom, mais uma vez trazendo cultura e informação para todos vocês. Vamos dar prosseguimento então às nossas aulas de literatura para que nós possamos compreender um pouco melhor as imagens literárias e de modo especial aquelas que caem no vestibular, para dar uma palhinha para aquelas pessoas que não nos conhecem e também para aqueles que já trabalharam conosco, já estudaram conosco há muito tempo atrás. Isso é muito legal. Eu venho recebendo muitas mensagens de ex-alunos, todos contentes, felizes, lembrando: poxa, como eu me lembro das suas aulas, você não mudou, você isso. Eu fico muito feliz, poxa, é óbvio que sim. É muito bom nós termos pessoas carinhosas que nos dão feedback, isso é muito legal. Bom, pediria para vocês mais uma vez, como sempre, deem um like neste vídeo, é muito importante para nós. Inscrevam-se no canal, aqui embaixo, vermelhinho. Você tem que colocar se inscrever no Gmail para que possa se inscrever, não tem jeito, tá bom? Não custa nada também, é de graça. E vocês não esqueçam também de acionar o sininho para que vocês recebam todas as notificações de todos os vídeos novos que nós estamos passando. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Gregório de Matos. Gregório de Matos foi o expoente daquilo que nós chamamos de seiscentismo brasileiro. E como o seiscentismo é aquilo que as pessoas normalmente chamam de barroco. É muito importante nós lembrarmos que Gregório de Matos, ele nasce em Salvador e ele nasceu em uma família abastada. Ele, por ter sido de uma família abastada, ele teve o direito, vamos dizer assim, de poder estudar fora do Brasil. Não à toa ele vai estudar em Coimbra, ele vai estudar direito em Coimbra, ele se torna juiz em Lisboa. E lá ele vai, diante do seu trabalho, mostra a sua veia satírica. Isso faz, inclusive, com que ele acabe se tornando o quê? Uma pessoa não grata, e acaba retornando à Bahia em 1681, quando ele volta para o emprego público e volta também à burocracia geral, a burocracia do trabalho, do direito, do trabalho público. De modo especial, ele trabalha na arquidiocese, na futura arquidiocese de Salvador, ok? Só que é muito importante lembrarmos que, da mesma forma que ele trabalhava na igreja, na Sé, ele vivia também nos prostíbulos, ele vivia na zona buscando mulheres. Então, nós temos de entender o Gregório de Matos como aquele homem que busca não aceitar as convenções sociais, não aceitar a ordem estabelecida. Isso é algo muito importante quando nós estudamos a obra, de modo especial, deste poeta, ok? Isso fez com que ele passasse a história da literatura, a história do momento em que ele vivia, como o Boca do Inferno. Então, por que Boca do Inferno? Exatamente porque a sua língua era ferina, ou seja, ele soltava a sua verve poética, de modo especial a satírica, para todos os lados, assim como se fosse uma grande metralhadora. Isso é importante nós lembrarmos. Bom, eu não vou continuar agora, eu quero que vocês, como eu havia dito, deem um like aqui. Vamos para a nossa vinheta, para que a gente possa prosseguir a análise das obras dele. Até daqui a pouco! Bom, é muito importante nós lembrarmos, quando nós vamos ler e conhecer e estudar Gregório de Matos, que ele possuía 3 modelos muito importantes para que nós possamos compreender a sua poética, que são Camões, Quevedo
e Gôngora. Eu já havia falado num dos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui um card, um pouco dando algumas informações sobre Gôngora e Quevedo, tá bom? Camões nós não falamos, mas é muito importante, eu vou deixar também na descrição um link em que no meu site pessoal, www.jackbran.pro.br, em que lá eu tenho todas essas informações. Outra coisa que é muito importante para todos vocês, no meu site, de Professor Jack Brandão, nós temos vários poemas, inclusive eu fiz uma grande coletânea dos poemas de Gregório de Matos, tá bom? Bom, vamos continuar. A sua poética, portanto, mantém compromissos tanto com o Renascimento, o final do Renascimento, que é um momento que nós chamamos de arte maneirista, assim como com aquilo que se convencionou chamar de barroco cultista e conceptista. Lembrem, o cultismo vem de Gôngora e o conceptismo vem de Quevedo, ok? A lírica amorosa desse poeta anda praticamente muito próxima à lírica religiosa. Porém, a sua sátira, ela provém de modo especial da Espanha barroca, assim como também a lírica, é importante lembrarmos, tanto que Gôngora e Quevedo eram espanhóis. E a sátira, por outro lado, ela também vem, mas nós temos também raízes medievais portuguesas, isso é muito importante. Lembrem da cantiga de maldizer e de escárnio, que eram próprias da Península Ibérica, tá bom? Além disso, nós temos a poesia encomiástica. O que é poesia encomiástica? É aquela poesia entre nós dos puxa-sacos. É isso aí. Então, muitos poetas ditos que se dizem barrocos ou poetas do seiscentismo, eles criavam poemas para exaltar uma figura pública. E isso era muito comum naquele momento. Então, essa poética do século XVII é uma poesia em que há muita poesia encomiástica. E isso também ela demonstra toda uma habilidade do verso e das circunstâncias da vida da pessoa que é elogiada. Isso é importante nós lembrarmos. Nós temos também alguns autores que buscam classificar a poesia, por exemplo, de Gregório de Matos em erudita e popular. Não esqueçam, o homem do século XVII, de modo especial, este homem que tem uma cultura vasta, não tem uma cultura, mas que provém de uma família abastada, ele tem uma cultura extremamente forte, uma cultura erudita extremamente importante. E isso o próprio Gregório de Matos ele não vai perder. Assim como, no caso do nosso poeta, ele também possui uma verve popular. E essa verve popular demonstra a sua necessidade de exprimir aquilo que ele sentia. Como nós dissemos no início, ele era uma pessoa que buscava ir contra as normas, ir contra tudo aquilo que havia sido estabelecido na sociedade. Agora, vamos pensar uma coisa sobre esses dois pontos de vista, sobre a poesia erudita e sobre a poesia popular. A poesia erudita, há um predomínio, por exemplo, da lírica amorosa e da mística barroca. É muito importante nós lembrarmos. E essa poética é exprimida por meio de sonetos e oitavas, que são feitas em decassílabos. Lembre, o soneto possui 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. A oitava, como o próprio nome diz, são 8 versos diretos, só que são versos decassílabos, ok? Já os poemas satíricos, normalmente, eles são escritos em versos redondilhos, ou seja,
ele vai empregar 5 ou 7 sílabas poéticas. Tá claro isso? Bom, a partir daí, vamos pensar e vamos analisar agora a chamada lírica religiosa deste poeta. Então, a lírica religiosa. Por que lírica religiosa? Não esqueçam, o homem do século XVII era um homem em que havia uma grande Spannung, isso em alemão, como é que é a palavra? Puta cacete. Bom, vamos lembrar que o homem do século XVII, ele era um homem que buscava muito Deus, porque ele vivia um momento que nós chamamos o momento da chamada Contra-Reforma. Eu havia comentado no vídeo anterior sobre a questão do barroco, exatamente isso. Nós temos um momento em que o homem deixa de acreditar em toda aquela beleza construída no Renascimento, de modo especial no Classicismo, em que o homem acreditava que era o centro do universo, em que o homem acreditava em seu poder, em que o homem cria realmente que poderia dominar tudo. Nós temos, a partir do 17, a chamada Contra-Reforma Católica. Na Contra-Reforma, o que vai acontecer, pessoal? A igreja vai mostrar algo diferente para o homem. Opa, por que você se acha tão grande? Você esqueceu que você é pó e ao pó retornarás? Então é importante ver isso. Então nós vamos ter na lírica religiosa de Gregório de Matos também essa visão tridentina. Por que tridentina? A Contra-Reforma Católica ela é estabelecida no chamado Concílio de Trento, em que o Concílio de Trento vai mostrar para esses homens que o homem tem de se humilhar perante Deus. O homem tem que mostrar o seu lugar. Você não é superior a nada. Se você não consegue nem fazer com que um fio de cabelo cresça no seu cabelo, só para vocês terem, na sua cabeça. E isso é muito importante. Então o que acontece? O homem nesse momento, ele tem um horror ao pecado, não ao pecado em si, mas ao medo do inferno. E essa ideia do inferno, essa ideia da perdição eterna, também vai estar presente de modo especial na poética de Gregório de Matos. É óbvio que o poeta ele usa essa ideia também como um pretexto para um jogo de conceitos e de sutilezas verbais. Lembrem, o homem barroco ele gostava dessas sutilezas. O homem barroco gosta desse jogo de palavras. Não à toa, o próprio Quevedo já fazia todo esse jogo. E o próprio padre Antônio Vieira, aqui no Brasil e em Portugal, ele vai fazer esse trabalho. Nós temos alguns poemas de Gregório de Matos que mostra o eu lírico dirigindo-se a Deus. É interessante que ao falar isso, nós próprios mostramos o homem tem tanto medo do inferno que ele se dirige a Deus. É engraçado isso. Nós temos um poema que nós vamos agora dar uma lida, em que nós temos, por exemplo, diversas anadiploses. O que são anadiploses? Anadiplose é quando nós temos um verso, cujo final ele vai ser repetido no início do outro verso. Então nós formamos uma espécie de espiral, quase criando uma atmosfera, muitas vezes, labiríntica. Olha que coisa interessante, como se o homem buscasse ele próprio que se libertar dessa situação. Vejam só esse soneto. Pecador contrito aos pés do Cristo crucificado. Olhem que imagem bela. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. Verdade é, meu Senhor, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha vaidade. Vaidade que todo
me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido, arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me abraços, abraços que me rendem vossa luz, luz que claro me mostra a salvação pretendo em tais abraços. Misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Olhem que belo esse soneto. É inacreditável como nós temos um eu lírico que, aos pés do Cristo crucificado, busca todo o consolo para a sua alma. E aqui nós temos a anadiplose, ou seja, verdade, verdade, delinquido, delinquido, ofendido, ofendido. Então é como se houvesse todo um jogo. Lembre que eu falei para vocês, no barroco, a busca não mais pela linha reta, mas pela linha oblíqua. Nós temos a procura pela curva, nós temos essa ondulação. Bom, vamos continuar. Além da lírica religiosa, nós temos também a lírica amorosa. O amor, em Gregório de Matos, recebe duplo tratamento. Ou ele é uma contemplação platônica, ao modo, por exemplo, de Camões e ao modo de Petrarca, ou ele é uma concupiscência terrena, ao modo dos feceninos lá que existia na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, em Roma, por exemplo. Existe uma curiosa décima, em que nós temos as duas modalidades do amor que se fundem de uma forma muito interessante. Vamos prestar atenção aqui. Amo sem poder falar. Morro porque quero bem. O calar morto me tem. Quero, mas quero calar porque enfim hei de penar, sendo toda a vida vosso. Pois por mais que me alvoroço, largando as velas, a fé. Morro, meu amor, porque busco a quem achar não posso. Reparem como o eu lírico, ele busca uma dama, porém essa dama, essa mulher, essa senhora, ela foge ao amor do eu lírico. Então nós temos o quê? Várias antíteses que buscam muitas vezes expressar exatamente esse desejar do eu lírico e não poder possuir, ok? Agora nós temos também a chamada poesia satírica. Na poesia satírica do Boca do Inferno, ele retrata tudo aquilo que ele fazia com a própria vida social. Lembre que eu falei que era uma pessoa, entre aspas, desajustada? Desajustada em que sentido? Aquela pessoa que não aceita de uma forma ou de outra a imposição social. Então ele vai buscar com a poesia satírica não esconder tudo aquilo que ele quer condenar. Pelo contrário, ele quer revelar, ele quer escandalizar aquela pessoa que ele quer condenar. Aqui nós não temos, de uma forma ou de outra, alguém, um eu lírico ou um poeta moralista. Mas ele não é moralista em hipótese alguma. Mas por que ele satiriza, então, se ele não é moralista, se ele não busca moralizar, vamos dizer assim? É importante nós lembrarmos também que muito daquilo que é dito no século XVII é sim buscando uma moralização. Por mais imoral ou amoral muitas vezes que o eu lírico se mostre, ele busca sim moralizar de uma forma ou de outra os costumes. É importante nós lembrarmos isso. Só que o Gregório de Matos, muitas vezes ele vai além, porque ele era realmente, muitas vezes, alguém que nós poderíamos, entre aspas, até chamar de maldoso. Por quê?
porque ele realmente busca isso. A intenção, muitas vezes, do próprio Gregório é escandalizar, é o prazer pelo escândalo, é o prazer, porque ele quer atingir todos aqueles que buscam, de uma forma ou de outra, destruir a sua própria reputação. É importante nós lembrarmos isso. Prestem atenção a esse soneto aqui. Olha, desaires da formosura com as pensões da natureza ponderadas na mesma dama. É importante nós lembrarmos, vocês já devem ter reparado, vocês que já leram os livros, ou o livro, por exemplo, de Gregório de Matos, ou aqui mesmo no site que eu havia passado, vocês vão reparar que os títulos são extremamente longos, ok? Sempre o título barroco é engraçado, são longos. Prestem atenção a esse soneto. Rubi, concha de pérolas peregrina, animado cristal, viva escarlata, duas safiras sobre lisa prata, ouro encrespado sobre prata fina. Este, o rostinho é de Caterina, e porque docemente obriga e mata, não livra o ser divina em ser ingrata, e raio a raio os corações lumina. Viu Fábio uma tarde transportado bebendo admirações e galhardias, e quem já tento amor levantou aras desigualmente amante e magoado. Ah, muchacha gentil, que tal seria se sendo tão formosa não cagaras? Olhem bem aqui, ele começa a mostrar toda a beleza do rosto, mostrando os dentes belos, a pele lisa, o rosto maravilhoso. Olha, dama tão linda! Mas obra. Obrar, sabe o que é? Cagar. Ninguém pode saber disso. Obrar. Tá bom? Olha que palavra bonita. Obrar. É importante lembrarmos, então, que a sátira de Gregório de Matos não é dirigida a apenas um grupo social. É dirigida, muitas vezes, a toda a sociedade baiana. A negros, a brancos, a mulatos, a padres, a freiras. Ele não está preocupado com ninguém, ele está realmente querendo, muitas vezes, ofender, para buscar o quê? Tirar sarro, muitas vezes, como a gente havia dito, tá bom? Vamos prestar atenção agora à chamada poesia graciosa. A poesia graciosa prende-se sempre a uma circunstância do mundo, daquela região que era o recôncavo baiano. E quando nós falamos graciosa, é exatamente buscar o quê? Graça, buscar humor, buscar uma crítica, mas uma crítica muitas vezes por meio de trocadilhos, por meio de uma agudeza no emprego de determinadas palavras. Isso é uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui, é um poema cujo título é A uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou pica-flor. Então, o que nós vamos ter aqui? O poeta vai usar, vai brincar com o meio das palavras, levando as pessoas à graça e levando as pessoas a criticar a pessoa que o criticou. Por exemplo, ele diz assim: se pica-flor me chamas, pica-flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dais meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais esse favor, sendo só de mim o pica, eu mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Aqui nós temos um jogo muito claro entre as palavras pica, flor e pica-flor, ok? É importante, então, nós lembrarmos que essa agudeza
Ou seja, esse emprego astuto, esse emprego agudo, esse emprego inteligente se dá por meio exatamente o quê? Do jogo de palavras. Ele explora muitas vezes o duplo sentido, mas organiza esse duplo sentido de uma forma que leve exatamente o quê? A graça, ao riso, ok? E nós temos também a chamada poesia fescenina. A poesia fescenina é uma poesia que provém, a palavra fecenino vem do latim, que exatamente era um tipo de poesia na Roma Antiga, em que buscava ser uma poesia, entre aspas, de putaria, ou seja, uma poesia que buscava ser extremamente chula, vamos dizer assim. Tudo bem? Essa poesia também era normalmente chamada de poesia escatológica, que significa, em latim também, excremento, ou seja, imaginem só, poesia escatológica, excremento, ou poesia sotádica, que vem de Sótades, que era um poeta grego do século III a.C., ok? Essa poesia sotádica agradava muitas pessoas, muitos intelectuais. É importante a gente lembrar isso. Por quê? Vai buscar também, por meio dessa poesia de baixo calão, dessa poesia baixa, exatamente o quê? Mais do que o riso, né? Eu vou dar um exemplo de uma décima de Gregório de Matos. Fretei-me com a tintureira, mas dizem os camaradas que peca pelas estradas porque é puta caminheira. Fui contudo à capoeira porque, faminto do alho, quis dar de comer ao malho, mas vi-lhe o cono tão mal que tive como mingau 2 horas o caralho. Olhem aí, ó. O cono ou cona é uma das palavras que o Gregório de Matos vai usar para vagina. Então, no sentido negativo, assim como a palavra vaso. Vaso também é vagina. Ok? Bom, pessoal, chega, porque aqui, senão o vídeo fica tão longo que ninguém continua assistindo até o final. E para nós é muito importante que vocês assistam até o final. Vou dar uma dica muito importante aqui para vocês. Eu tenho 2 artigos que, como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui na descrição, para que vocês vão leiam e conheçam mais sobre Gregório de Matos, de modo especial as imagens que Gregório de Matos trabalha em seus textos literários. Lembre, como eu falei para vocês, eu li toda a obra dele e eu fui fazendo várias compilações, de modo especial, de muitas imagens que são muito importantes conhecer, tá bom? Espero, mais uma vez, que todos vocês tenham gostado, tenham apreciado essa aula, que na realidade foi mais do que um vídeo, foi uma aula, né, que eu pretendi dar. E olha, quem conhece minhas aulas sabe que eu nunca daria uma aula tão rápida, mas aqui, enfim, se você não corre, você não consegue passar várias informações e a pessoa pula. Vê 30 minutos de vídeo, o pessoal nem vê. Tá bom? Mas vamos aí. Mais uma vez eu peço aquele like para vocês. Inscrevam-se no canal, é muito importante. Vejam os cards que a gente colocou aqui no vídeo e vejam também os artigos que eu publiquei aqui, tá bom? Espero mais uma vez que todos tenham gostado. Anotem, façam comentários, é muito importante comentar. Vocês não entenderam alguma coisa, eu respondo todos os comentários, tá bom? Valeu para vocês. Mais uma vez, agradeço. Aqui é o professor Jack Brandão do canal Imagens em Foco. Tchau para vocês.